Bom dia, boa tarde, boa noite! Nós somos os dinizistas invadindo a sua praia! Hoje mais um Oval Roxo, que vai ser sobre as maiores zebras da história da Copa do Brasil, a Copa mais democrática deste país, tão antidemocrático. Solta a vinheta, maestro. Esse vídeo vem para você por cortesia de Elodim Marketing, você quer estourar em leads e visualizações? Entre em contato com o Elodim Marketing, contato no rodapé do vídeo, na descrição do vídeo, e um grande abraço pro Nilson, tamo junto! Grande Nilson! uma empresa totalmente excelente. Maravilha, pessoal! Bora! Então, senhores, hoje as grandes zebras da Copa do Brasil. Uma boa noite especial aí para vocês, né? Hoje o apresentador de vocês está aqui um pouco concentrado aqui no programa, em outros lugares também, que está acontecendo, né? Diretamente do estádio do Morumbi. Mas uma boa noite aí para vocês, Giovanni, Tchê. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta antes das apresentações. E vai gerar polêmica. Aí, manda. O campeão, o último campeão da Copa do Brasil pode ser considerado uma zebra devido ao seu histórico? Deixa a pergunta aí no ar. Vai ter gente que não vai gostar dessa, hein? Olha, eu acho o seguinte. Se você estiver vendo esse vídeo em 2025, pode ser que seja outro campeão. Exatamente. Entendeu? Então, Em 2024, né? Bom. Exatamente. Então tem isso aí. Né? Mas, respondendo a sua pergunta, Tchê, eu espero que você vá ver se eu tô lá na esquina. Olha o carinho da torcida. Uma boa noite. Boa noite para você também. Boa noite. Boa noite, tropa. Boa noite. E com essas mensagens de carinho, de afetividade, começamos mais um Vai ou Racha. Dessa vez selecionamos 22 campanhas que consideramos as mais alternativas da Copa do Brasil e vamos avaliá-las logo aqui. Exatamente. E são elas então: o Náutico de 1990, que foi semifinalista, o Goiás, do mesmo ano, que foi vice-campeão, o Remo de 1991, semifinalista, e o Criciúma, de 91 também, que foi o campeão, o Linhares, de 1994, que foi semifinalista, o Ceará, de 94, vice-campeão, o Juventude, de 99, que foi o campeão, a Ponte Preta, de 2001, semifinalista, o Brasiliense, de 2002, o vice, o 15 de novembro de Campo Bom, de 2004, que foi semifinalista, o Santo André, semifinalista, de 2004 também, desculpa, que foi o campeão, né, causando um certo frisson em alguns torcedores que tem aqui nesse vídeo. O Baraunas de 2005, que foi quadrifinalista. O Paulista, que foi o campeão daquela edição de 2005. O Ipatinga de 2006, semifinalista. O Figueirense de 2007, que foi o vice. O Corinthians Alagoano de 2008, que foi quadrifinalista. O Sport, que foi o campeão de 2008. O Atlético Goianiense de 2010, semifinalista, o Vitória de 2010, vice-campeão, o Coritiba de 2011, vice-campeão, o América Mineiro de 2020, semifinalista, e o Fortaleza de 2021, que foi também semifinalista. Então nós vamos começar aí com o Timbu de 1990, logo na segunda edição, que foi semifinalista. É o nosso glorioso Timbu aí, né? Senhores, se me permitam, né, eu vou apresentar a campanha do nosso Timbu, tá certo? Por favor, Nem me apresentei, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a quem esteja nos vendo, tá certo? Vamos lá. Quanto ao Timbu, né? Vamos falar um pouquinho do regulamento da Copa do Brasil de 90, que eu acho que é importante para quem não sabe, né? Antigamente, não tão antigamente, né? A Copa do Brasil mudava de regulamento como a gente troca de cueca, né? Mas enfim, em 1990
reunia-se basicamente os campeões estaduais e alguns vice-campeões, totalizando assim 32 equipes, tá certo? E era disputado no formato mata-mata, jogos de ida e volta e valeu. Até que tivesse duas equipes, faziam a grande final, jogo de ida e volta, quem ganhasse era o campeão. Falando a respeito do nosso Timbu, né, o Náutico, na primeira fase desse torneio enfrentou o 13 da Paraíba, venceu tanto a ida quanto a volta. Nas oitavas pegou o Ceará, empatou na ida em 0-0 e meteu um 3-0 na volta. Nas quartas enfrentou o Remo, perdeu de 3-1 na ida, mas dentro dos aflitos conseguiu uma sonora goleada de 4-0, se recuperando. E na semifinal acabou enfrentando o Flamengo, que viria a ser o campeão daquela edição, né? Perdeu 3-0 na ida e empatou no Recife 2-2 na volta. Como curiosidade, o atacante Bizu, ele mesmo, fez Grande Bizu. Fez 7 gols na competição e foi o artilheiro tanto do Náutico quanto da competição. Senhores, quais as notas? Olha, uma campanha, quase uma Copa do Nordeste pro Timbu, né? Porque eliminou o Ceará, eliminou 13. Isso vai baixar a nota. Sim, sim. Por só Quando enfrentar o Flamengo, né, de time de Série A, né, eu acho que é realmente uma nota mais baixa. Eu começaria com 3, talvez caia depois, mas eu começaria com 3. Eu compro. Eu pensei num 4, mas 3 tá de bom tamanho aí, velho. Olha, vamos colocar na nota 4 por enquanto e a gente aí depois vê se baixa, mas assim, já é candidato para cair para nota 3, na minha opinião. Olha, na Austrália já caiu, hein? Na Austrália já caiu. Eu coloquei no 13. Mas também não vou ficar debatendo aqui. Não vai mudar muito. Não vai mudar muita coisa, não. Enfim, agora Goiás, vice-campeão de 90. Já é mais relevante. Eu falo, Tia. Pode falar. Que perdeu pro Flamengo, né? Que perdeu pro Flamengo. Exatamente. Falando brevemente da campanha, ele enfrentou o Cruzeiro na primeira fase, 0-0 na ida e 4-0 na volta. Nas oitavas de final, eliminou o Operário do Mato Grosso do Sul, 1-0 na ida e 5-0 na volta. Nas quartas de final, ele enfrentou o Atlético Mineiro, empatou 0-0 na ida e 4-3 na volta. Nas semifinais, ele enfrentou o Criciúma, que olha só o Tigre. O Tigre que já no ano anterior ao título já havia feito uma campanha surpreendente, né? E venceu por 3-1 e na final acabou sucumbindo para o Flamengo. Já era o Felipão? E 0-0 na volta. Não era não. Era outro treinador, se eu não me engano, o Filipão treinava algum time, era seleção de fora, aí veio pro Criciúma e conseguiu o título, se eu não tô errado. Só uma correção, pessoal. O contra o Criciúma perdeu por 1-0 na ida, venceu por 1-0 na volta e nos pênaltis foi 3-1. Eu tinha lido só 3-1, mas 3-1 foi o resultado nos pênaltis. Maravilha. Então, por ele ter sido vice, mas assim, também, né, não... É uma campanha interessante. É uma campanha mais interessante. Porque derrubou os Gigantes de Minas, né, no meio do caminho, perdeu pro Flamengo e tal. E tinha ele, a lenda no time, Túlio Maravilha. Túlio Maravilha, que aliás foi quando ele começou a aparecer pro futebol. Foi. Um setzinho tá bem dado? Eu acho que tá bom, hein, mano. Eu pensei na nota 6, mas se vocês quiserem a nota 7, tudo bem. Tá certo. Então, Goiás no 7. Com 7 é uma Remo 91, semifinalista. Campanha do Remo. Faz as honras, Tia? Faço sim. Em 91, o regulamento se manteve o mesmo de 90, né? Esse regulamento foi mudar ali mais ou menos na final da década de 90, início dos anos 2000, mas daqui para frente a gente fala. Na primeira fase, o Remo enfrentou o Rio Branco do Acre, 1-1 na ida e 4-0 na volta. Nas oitavas, o negócio já começa a melhorar, enfrenta o Vasco da Gama, empatou em 0-0 na ida e também empatou 1-1 na volta em São Januário, e como tinha aquele famigerado critério de gol fora, né? O Remo acabou passando. Que foi uma tônica da Copa do Brasil, esse gol fora de casa. Exatamente. Foi. Ai. Nas quartas de final enfrentou o Vitória, venceu na ida por 2-0 e empatou na volta por 2-2. E nas semis enfrentou justamente o campeão Criciúma. Perdeu tanto na ida quanto na volta.
Então, com relação a essa campanha, é uma campanha que lembra um pouco do Náutico. Só que o Remo eliminou o Vasco nesse Ah, caminho. mas o Remo. Então, isso que eu ia falar. O Remo ele tira o Vasco. E assim, não é que ele perde no Rio de Janeiro e vai recuperar em Belém. Ele empata lá, velho. É, Tudo bem que, mas o gol fora de casa. Meu parceiro, o regulamento tava dado. Assinou, tá pra exatamente. jogo. Nota 5. Nota 5, vai. Nota 5. E o próximo a gente Olha, eu acho segura, que né? antes da gente prosseguir, que agora a gente vai falar de um aí, que muito provavelmente talvez queiram segurar para 10. Eu acho que é bom a gente fazer uma linha de corte entre vice-campeão e campeão, e semifinalista e quem caiu nas quartas. Sim, Sim. sim. Pega, por exemplo, aí o. Vamos ver como é que só, até agora só tem 2, né? Daqui a Então, pouco ó. aparece um aí que caiu nas quartas até meio que recentemente, né? Então. Mas, por exemplo, vai ter um que a gente já vai antecipar que vai dar uma polêmica aí e tá chegando. Tá chegando. Tá Vamos ver, chegando. vamos ver. Vai dar uma polêmica forte. Isso aí vai ter discussão. Então, assim, entre 4 e 5 tá bom, assim, para marcar quem ficou antes da final e quem foi para depois da final? Pode ser, Eu acho que tá de pode boa. ser. A gente vai vendo aí, de acordo com ao longo. Podemos Tá ver, bom, sem então. problema nenhum. Beleza, então. Então, Criciúma, campeão de 1991. Criciúma do Felipão. Segura para 10, né? Obviamente. Segura, segura. Não tem muito o que fazer. Vamos prosseguir. Linhares, semifinalista de 94. Segura também pra lá, ó. Não, calma aí. Pode até segurar para 0, mas Calma. a gente vai falar de vários times que caíram nas quartas de final. Sim, Explica sim. aí por que você quer segurar o Linhares para 0. Começa os seus argumentos aí, Tchê. Vamos lá. Linhares? Eu vou ler a campanha, né? Maravilha, Mais mano. uma vez, regulamento 94, meses de 90, tudo mais, dos outros aí já citados. Primeira fase começou interessante, Fluminense. Passou no critério do gol fora, beleza. 2-2, 1-1. O que pega no Linhares, pra mim, é justamente o nível dos demais adversários. Nas oitavas pegou o São José do Amapá, 0-0 na ida e 3-2 na volta. Nas quartas de final enfrentou o Comercial do Mato Grosso do Sul, 1-0 na ida e 1-1 na volta. E nas semis enfrentou o Ceará, 0-0 na ida e perdeu de 1-0 na volta, sendo assim eliminado. Desses times, o único que estava na primeira divisão era o Fluminense. Nem Ceará, muito menos São José do Amapá e Comercial estava. Esse aí, só Deus sabe. Para mim, beleza, tem um feito, de certa forma, que é eliminar o Fluminense. Mas não me chama a atenção colocar, ser até 1-2, por conta de toda essa trajetória, de eliminar times de divisões menores. Mas se vocês quiserem outra nota, tudo bem. Eu colocaria ele num 3 ali, porque, pô, foi até a semi, né? Mas eu um vou clube deixar pro capixaba. Giovanni. O seu argumento é bom, só Não, que perfeito. eu tenho um cara, eu tenho um time que quer mais candidatar a 0. Mas, beleza. Tem um, você falou aí, desculpa interromper, tem um lá na frente que eu acho que vai dar polêmica também. Mas daqui a pouco a gente chega lá. A gente chega lá. As E aí, Giovanni? polêmicas aparecendo. Eu acho que fica na nota do Remo. Eu acho que fica numa nota 3 no começo, qualquer coisa pode derrubar também. Não sei se na Austrália já caiu, mas começa até do Náutico do Remo. Nota 2, então? 2 ou 3, eu começaria com 3, depois via que faria. Um 3 eu acho bom. 3 eu acho bom. Agora vamos justamente Ceará, quem eliminou vice-campeão, o time que eliminou o Linhares aí, em 94. Essa campanha é forte, viu? Giovanni, faça as honras. Maravilha, tia, muito obrigado. Na primeira fase, o Vozão eliminou o Campinense com 2-0 na ida e uma derrota de 2-1 na volta. Nas oitavas de final, enfrentou o Palmeiras com 0-0 na ida e 1-1 na volta, que tá do gol fora. Nas quartas de final, enfrentou o Internacional, 1-0 na ida e 2-1 na volta, derrota de 2-1 na volta, por conta do gol fora se classificou. Ele enfrentou o Linhares, 0-0 na ida e 1-0 na volta. E na final enfrentou o Grêmio, 0-0 na ida e 1-0 na volta. Esse 1-0 polêmico. Polêmico mesmo. O torcedor do Ceará reclama muito, né?
Não Reclama quer ver o Oscar Roberto de Godoy nem pintado de ouro lá. Não é só eles. Tem Eu outro gosto ali que daqui a dele. pouco aparece também. Então, eu acho uma campanha forte, entendeu? Sim. Palmeiras, Inter, Grêmio, sendo que o Grêmio poderia ter sido diferente. É. E detalhe que foi esse título do Grêmio que deu a Libertadores pro Grêmio depois, né? Em 95. Foi mesmo, Né? exatamente. O Grêmio chega lá, via esse título, já pensou? Ia Peraí, mudar muita peraí. coisa na história. Mudaria. O Grêmio não foi campeão em 96, não? Não, foi 95. 95. O 96 River ganhou em 96. Isso, exatamente. Ah, então sou eu que tô confundindo. Mas Não, enfim. fica tranquilo. Olha, eu colocaria num. É que vai vir muita coisa. É que vai vir campanhas fortes aí. Senão Pra eu colocaria mim, uma nota 8 aí. Sabe por que eu, assim, tem um negócio que é o seguinte, Mas essas acho que um campanhas dos anos 7. 90, com todo o respeito, exceto a do Criciúma, que, pô, bateu o título, né? Essas campanhas, assim, a Copa do Brasil era muito pequena. Eram 32 Sim, times, perfeito. entendeu? sim. Não tinha... Até tinha time que jogava Libertadores, mas é bom explicar pra galera que naquela época só ia para a Copa do Brasil o campeão e o vice dos campeonatos estaduais. Exato. Uhum. Não tinha esse negócio de ranking da CBF, Copa estadual, nem nada. A Copa do Brasil era mais ou menos ali como se fosse uma Champions League do Brasil. É. Entendeu? Ia lá, ganhava uma vaga na Libertadores, né? E você ia. Então aí aparecia esses times indo longe, porque 32 times, pô, você tá nas oitavas, você começa na primeira fase, você ganha um, já tá nas oitavas, já tá entre os 16 já. Exatamente. Entendeu? E tanto é Então que quando. era mais fácil você fazer uma campanha decente, Sim. né? Para começar. Mas, com Eu tenho todo uma pergunta respeito, né, polêmica. aos times que fizeram boas campanhas e eliminaram, né, grandes times aí. Eu colocaria o Ceará, que ele foi vice-campeão, né? Eu colocaria ali no 6 ou junto com o Goiás ali de 90. Pra mim, eu compro a nota 7. Fácil. Nota 7, pode ser. Pode fazer a pergunta, Gil. Você fazer? Vocês acham que tem campanha? A gente estava definindo notas aí para semifinalista, para vice, para campeão, tudo. Vocês acham, já que o Grunge tocou nesse assunto que eu acho interessante e pertinente para nós, vocês acham que tem campanhas de quartas de final superiores a essas campanhas de vice? Eu acho que tem. Vai ter. Sim, vai ter. Até vai ter. Mas assim, Então eu acho que vai se cair você esses dois pegar aí, dos anos então. 90, Goiás e Ceará, eu acho que vão cair para nota 6. Talvez não mas, agora, mas acho que vamos aguardar. até 2000, até 2012, eu não vou considerar quartas de final grande coisa, não. Uhum. Desculpa. Sim. Porque, né, para quem não sabe, em 2013 foi quando a Copa do Brasil passou a ter esses modos que a gente conhece hoje, onde quem está na Libertadores joga a Copa do Brasil também. Ela começa a ser o ano inteiro. Naquela época ela era só no primeiro semestre, né? Democrático. Super democrático. Super democrático. Hiper. Democracia. É democracia, gente. Democracia. Nem Então, sempre é assim, justa, mas enfim. então, para mim, um time que foi quadro finalista, que chega nas quartas finais entre os 8, sei lá, vai, eu não vou fazer segredo aqui, não. Vai, um América que chegou na semifinal, pô, para mim ele merece uma nota muito maior do que o Ceará e o Goiás. Perfeito, Sim. perfeito. Entendeu? Mas tudo bem, a gente vai chegar lá ainda, então não tem muita. Pouca gente discute isso. Eu acho que esses dois então vão cair. Eu acho que os dois vão cair, mas a gente mantém no 7 no começo. Mas aí qualquer coisa a gente faz a gente vai fazendo novas notas de corte, entendeu? Isso. Perfeito. Mas esse aqui é o provisório só pra gente ver. Perfeito. Juventude campeão 99, para mim é outro que vai ter que segurar. Segura. Não segura não. Esse Segura pra não. mim. Vai dar uma nota alta, mas não vai não. É o Esse único pra campeão que não mim. segura. Não segura. Eu vou apresentar logo o meu critério, porque não se segura, apesar de ser uma campanha Não forte. não segura. Então, não segura. Exatamente. Não segura por conta de uma coisa. Uma empresa. Parmalat. Isso, exatamente. Somente por causa disso. Posso ler a campanha deles? Pode. Então vamos lá. Vale destacar o regulamento da Copa do Brasil, né? Ela ganhou, nesse caso agora, uma fase preliminar, né? E também uma primeira fase, né?
Caso a equipe visitante ela vencesse por 2 ou mais gols de diferença, né, estaria classificada para a próxima fase sem uma realização de uma partida de volta, né? Aí depois, nas fases posteriores, eram os critérios: maior saldo de gols entre as partidas, o maior número de gols marcados no campo do adversário, o famoso gol fora, e se tudo permanecesse empatado, pênaltis aí para decidir, né? Vamos para o Juventude. Primeira fase, sempre pega um adversário mais modesto, pegou o Guará do Distrito Federal, meteu logo um 5-1. Agora começa a brincadeira. Pegou o Fluminense, tá certo? Série C. Perdeu de 3-1 na ida, só que meteu um sonoro 6-0 em casa na volta. Nas oitavas, pegou o Corinthians, tá certo? Venceu 2-0 na ida e 1-0 na volta. Nas quartas, enfrentou o Bahia, 2-2 tanto na ida quanto na volta, e venceu nos pênaltis por 4-1. Na semi, enfrentou o Internacional, né? 0-0 na ida e um sonoro 4-0 na volta. E na final, pegou o Botafogo, 2-1 na ida em casa, e conseguiu segurar o 0-0 no Maracanã. O time Curiosidade desse jogo do Maracanã, que foi o último jogo na história do Brasil para mais de 100 mil pessoas. Exatamente. Perfeito. E esse time do Juventude, conhecido como o Terror dos Gigantes. Exato. Olha, apesar da Parmalat, ele começa lá contra o Guará. É uma campanha gigante. E depois vai pegar o Fluminense. Pô, aí você vai falar, mas o Fluminense naquela época estava na Série C. Só que aí vai ganhar uma certa visibilidade porque ele simplesmente vai eliminar o atual campeão brasileiro e o time que seria bicampeão brasileiro na próxima fase. Exato. Entendeu? Então, eu acho que isso dá uma certa visibilidade. Depois ele pega o Internacional, que tudo bem, naquela época o Internacional tava uma draga danada, né? O Grêmio ainda estava um pouco melhor, o Internacional em 99. Ele faz parte do famigerado escândalo do Promédio, ele é um dos times envolvidos ali, quase caiu para a Série B. Né? Mas isso não tira os méritos do Juventude. O que tira os méritos do Juventude é que era um time que tinha investimento. Exatamente. Era assim, se você chegasse na placar e falasse, pô, Juventude vai ganhar essa Copa do Brasil. Alguns falavam, pô, é possível. Não seria tão loucura assim, não. Havia um time melhor. Não acho que seria possível. Até porque, veja só como as coisas são. Claro, Juventude... tinham times mais favoritos, mas... O Juventude na semifinal, ele tira, como eu falei, um dos times que estava envolvido nesse negócio do Promédio. Na final, ele ganha do outro. Exatamente. E o Juventude, se pesa uma coisa a favor, em questão de alternatividade, o Juventude seria rebaixado no Promédio, se eu não me engano. Eles seriam rebaixados. Ele foi rebaixado. Seria Paraná, Juventude, Botafogo de Não, eles foram mesmo. Não, o Juventude acabou ficando no módulo azul depois, em 2000. Ele acabou eles caiu só em 2007. Não foi, jogou o módulo amarelo. Não chegou a jogar. Porque o Campeonato Brasileiro de 2000 não foi aquela loucura? Foi, a Copa João Avelange. Acabou não sendo rebaixado. Exatamente. Mas eles vou dar uma pesquisada aqui porque... Sim. Enquanto deixa eu dar uma olhada aqui. Pesquisa, que nota? Pra mim é nota 8, pelo menos. É nota 8. Dos campeões aí é o que fica atrás, mas assim, não tinha no método Juventude, foi uma campanha histórica, muito relembrado até hoje, mas que não falei, por ter visto o time da Parmalat, já era um time forte, ele já havia chegado entre os 8 primeiros do Brasileiro de 97, então não foi aquela surpresa, não foi... como é que eu posso dizer? Um fato tão alternativo que nem outros 2 campeões viriam pela frente, o próprio Criciúma em 91, enfim. Eu acho que o Juventude não teve tanto disso, entendeu? Uhum. Então eu acho que ele fica com uma nota 8. Eu não seguro o poder para minha nota 8. Eu vou de 8, e o Juventude na Copa João Avelange, de 25 times, né, que jogaram aquela competição, ele fica em 21º. E em 99 ele fica em 19º. Porém, no Promédio, ele fica em 19º também. Ele fica em 19º Mas esse é o classificação geral.
no promédio, não seria? Acho que era Paraná, Juventude, Botafogo de Ribeirão e Sil. Calma aí que a internet ela não me ajudou aqui. Tranquilo, tranquilo. Não, fica tranquilo. O Juventude ficaria como a segunda pior campanha, só atrás do Botafogo. Então. Só atrás do Botafogo porque ele fez 1.089 pontos. O Botafogo fez média 1, aí ele ficou pior, mas ele não caiu, nem ele, nem o Gama. Mas o Paraná e o Botafogo, esses foram de base. Não, perfeito. Né? Mas enfim, pra mim é 8 também. Apenas curiosidade, pessoal. Só curiosidade. Agora a gente vai para Ponte Preta, semifinalista de 2001. E aí, Gil, quer que eu leia? Você leia? Eu leio da Ponte, da macaca querida. Tem uma A Ponte Preta do Luiz Fabiano, na época, né? Do Mineiro. Oh, exatamente. E dele, Washington Coração Valente. Washington Coração Valente, exatamente. Que foi o artilheiro da competição. A partir de 2001, pessoal, foi a primeira edição que não contou com os times que jogavam Libertadores, né? Isso. Então foram 64 equipes disputaram, menos os times da Libertadores, então foi até 2012 esse regulamento, né? A partir de 2013, os clubes da Libertadores voltam a disputar a Copa do Brasil. Com relação à campanha da macaca querida, na primeira fase, a Ponte venceu o Castanhal do Pará por 1-0 na ida e 8-1 na volta. Na segunda fase, enfrentou o Gama do Distrito Federal, 0-0 na ida e 2-0 na volta. Nas oitavas de final, enfrentou o Remo, perdeu de 3-2 na ida, mas venceu por 4-1 na volta. Nas quartas de final, enfrentou o Fortaleza, perdeu por 1-0 na ida e fez 5-2 na volta. E nas semifinais, acabou parando para o Corinthians com 2 derrotas, 2-0 na ida e 3-0 na volta. Vamos lá. Sobre essa Ponte Preta, para mim, já é uma nota baixa, porque dos times enfrentados, só o Corinthians estava na primeira divisão na época. Gama também, pô. O Gama tava. O Gama jogou de 99 a 2002 a Série A. Então eu me passei na pesquisa, mas tudo bem. Apesar de ter o Gama e o Corinthians, né? Não acredito que tenha sido... Como é que eu posso falar? Claro, chegou na semifinal de Copa do Brasil, mas sem tanto destaque. E como o Grunge falou, você também falou, Giovanni, a questão dos clubes da Libertadores que ficaram de fora. Então, mas e tem um negócio também que vai baixar a nota da Ponte Preta, é que o time era bom. O time era bom. Eu ia comentar isso, a Ponte já vinha de sequências boas. Já havia sido a Ponte Preta, Paulista, ela foi às quartas de final do Campeonato Brasileiro de 99. Foi, exatamente. O São Paulo suou sangue para tirar a Ponte Preta de lá. Nesse campeonato de 2001, ela vai para as quartas de final de novo. Ela perde para o Fluminense e perde por 3-2 só. Era jogo único, né? O jogo foi no Maracanã, foi 3-2. O time não era ruim. Para mim é 0. Porque o time não era ruim, não era... Se você chegasse na época, a Ponte Preta vai até a semifinal, não era nenhum absurdo. Para mim, essa não é a 0. Ainda tem uma campanha lá na frente que me chama mais atenção para o 0. Olha, eu compraria essa 0 aí, mas vamos separar depois a gente. Segura pro 0. Segura pro 0. Conta aqui. Então agora vem o Brasiliense, vice-campeão de 2002. Esse é bizarro. Esse é muito bizarro. Esse é doideira. Esse é doideira. Embora é um time que já teve investimento forte no começo, mas é bizarro você imaginar que até 2000 o clube não existia. Em 2002, o vai chega e pimba. E com uma campanha, fala a campanha aí, por favor. Fala pro pessoal aí. Claro, com certeza. A Copa do Brasil já tinha inchado mais um pouquinho nessa época e tal. Vale destacar que os clubes da Libertadores não iriam disputar, né, nesse caso. Isso, até 2012. Começa. Primeira fase enfrentou o Vascão, né, o nosso Vasco, mas não o que você está pensando, o Vasco do Acre. Grande Vasco do Acre! Perdeu na ida por 2-1, mas venceu por 1-0 na volta e acabou passando, né, pelo critério gol fora. Na segunda fase enfrentou o Náutico, 3-2 na ida e 0-0 na volta. Nas oitavas enfrentou o Confiança, empatou de 0-0 na ida e venceu por 4-1 na volta. E agora começa a brincadeira. Nas quartas enfrentou o Fluminense, ganhou tanto a ida quanto a volta por 1-0.
Na semifinal enfrentou o Atlético Mineiro com uma sapatada de 3-0 na ida e 2-1 na volta. E na final, eita, mais uma final, hein? Polêmica. Contra o Essa aí, Corinthians, rapaz. perdeu a ida, 2-1, com um gol bem polêmico do David, tá certo? E 1-1 na volta, empatou em casa, não conseguiu reverter o resultado e acabou ficando com o vice-campeonato, né? Reza uma lenda que o Carlos Eugênio Silva não pode ir em Brasília até hoje, velho. O lado amarelo de Brasília aguarda até hoje, né? Exatamente. Bom, mas mesmo assim, pra mim é uma nota alta. Pra mim é nota 8, junto com o Juventude. É 8. Eu tinha pensado em 7, mas 8 também não fica ruim, não. Pra mim é nota 8, pô. É um clube que até 2000 existia, pô. E com 2 anos de existência, você chegar em uma final e ter chances de vencer é loucura. Já pensou o Brasiliense com 3 anos jogando uma Libertadores? Que quase foi possível isso acontecer. Quase foi possível. O Brasiliense ia pra Libertadores de 2003. Pô, ele ia pegar... Pô, ia poder pegar um Boquinho River ali, hein? Já pensou, mano? Opa! Ivanildo ali marcando os caras... Mas o Brasiliense, ele acabou sendo compensado mais ao final do ano. Ele foi campeão da Série C e subiu para a Série B. E 2 anos depois subiria para a Série A como campeão da Série B. Exatamente. Agora vamos para o ano mais alternativo do futebol? Exatamente. Vamos lá com o 15 de Campo Bom de 2004, daquele jovem treinador. 15 de Campo Bom? Daquele rapaz. Quem que era o técnico daquele time? Um mano aí. Mano Menezes aí. Mano Menezes. Grande Mano Menezes. Foi o trabalho que destacou ele aí para o futebol. O Brasil, né? 15 de Campo Bom, que inclusive tem o Will contando um pouco mais sobre a história do 15 de Campo Bom, falando um pouco dessa campanha de 2004. Então, nos siga nas redes sociais aí, no Instagram ou no TikTok, tá lá. É isso, pessoal. Mas a gente vai, exatamente. E muito mais coisa que a gente posta no Instagram, no TikTok. Então, não perca nenhuma novidade, pessoal. Mas vamos dar um aperitivo para vocês, falar um pouco sobre essa campanha do 15 de Campo Bom. Na primeira fase, eles enfrentaram a Portuguesa Santista, passaram com 2 empates, 1-1 na ida e 2-2 na volta. Na segunda fase, enfrentou o Vasco do Rio de Janeiro, não é o do Acre, é o Vascão mesmo, com 1-1 na ida e 3-0 na volta. Aí nas oitavas de final derrubou outro carioca, o americano, de Campos, 2-1 na ida e 3-2 na volta, 2 vitórias. Nas quartas de final, outra zebra que poderia talvez ter entrado nessa brincadeira também, o Palmas do Tocantins, com 3-0 na ida e 1-0 na volta. E nas semifinais enfrentou outra zebra também dessa Copa do Brasil, o Santo André, 4-3 na ida, só que derrotado por 3-1 na volta. Foi a Copa do Brasil das zebras. Foi, detalhe exatamente. Que o jogo de ida, né, que foi aqui em São Paulo, ele seria uma fonte fidedigna, me contou isso aí. O Santo André não tinha mais capacidade para mandar o jogo no Bruno José Daniel, né? O Santo André pediu para ser em São Caetano, né? O São Caetano topou, só que a prefeitura não. O que ela fez lá na Atlético Campanella? Esburacou o campo para o jogo não ser lá, e aí tiveram que mandar o jogo no Pacaembu as moscas, né? E o Santo André ainda perdeu. E aí o jogo foi no Pacaembu vazio. Né? Graças à Prefeitura de São Caetano, aí o jogo não foi no Atlético Campanella. Para quem não sabe, tem uma rivalidade muito fervente ali entre Santo André e São Caetano. Exatamente. Já foi mais, né? Hoje o São Caetano está quase final. Dito isso... É um pouco nessa gangorra entre a 1 e a 2, né? O 15 de Campo Bom, infelizmente, apesar de ter caído na semifinal para o time que viria a ser campeão, né, Tio? Ele... Eu senti ele só passou... a cidade dele. Ele só passou de um time da Série A, né? O Vasco. Se eu não estou errado, me corrijam, essa vitória contra o Vasco 3-0 foi em São Januário, né? Foi São Januário, foi. São Januário. O Vasco já estava começando a entrar nas crises dele já.
ali em Olha, 2004. o meu saudoso pai, que Deus o tenha, ele disse que o pior time que ele viu do Vasco não foi nem aquele lá que caiu em 2008, foi em 2005, que daqui a pouco a gente vai citar ele de certa forma. Mas, É, nossa senhora, ele vai ter um esse papelzinho Vasco, importante. depois do começo ali dos anos 2000, Jesus amado. De Vasco. Não, o Vasco realmente, depois ali de 2000, principalmente do 2001 ali, 2000 ele ainda fez uma graça, né? Foi campeão da Copa João Grande, mas depois disso ele não fez mais nada. Rolou. Olha, Eu pessoal. colocaria- Olha a nota 6 ali, ó. É 6. É 6. É 6, pô. É 6. Tá vaga. O 6 Aí você também é campeão em 2004, vai segurar, né? Vocês acham... Segura. segura, Sim, pode segura. segurar. Você não acha que esse 15 Campo Bom seria nota 5, não? Eu acho que tá à frente do Remo. Acho que É. Já jogou mais jogo, já. jogou mais jogo. Tirou um time de Série Se A. bem que ambos eliminaram o Vasco, né? Ah, sim, sim. Bem lembrado. Ah, tudo bem que eliminar o Vasco em 91 deveria ter um peso maior do que eliminar em 2004. Né? É, porque o Vasco de 89, 2 anos antes, né? Tinha sido campeão brasileiro. É. Não sei como era o time do Vasco, eu acho que ainda tinha um Bebeto ali de destaque e tal, mas... Não, acho que o Bebeto, salvo engano, você talvez saiba mais que eu, acho que o Bebeto já estava no Flamengo, 91. Eu não sei, tem que pesquisar. Tenho que pesquisar também, vou mentir. Eu não... O futebol carioca, assim, no começo dos anos 90, para mim é um negócio meio nebuloso. Eu lembro mais ou menos do time do Flamengo, que tinha o Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, o Gilmar Rinaldi, né, que era o goleiro. O Júnior ainda jogava, né? Jogou, o Júnior jogou 92. Jogou Foi 92. campeão Então, brasileiro. ele foi campeão brasileiro, não foi? Foi, Foi campeão. Então, eu acho que o Renato Gaúcho estava. se eu não me engano, tava. Tava. O Renato Tava. foi campeão do campeonato da Copa do Brasil de 90. É, não, eu lembro do Renato Gaúcho até em jogo da Libertadores de 93 contra o São Paulo. Nas quartas de final. Eu já vi. E assim, tipo, Fluminense eu não lembro muito, Vasco, Botafogo também não. Né? Não me vem muito à cabeça assim, né? Tudo bem que, pô, como eu acompanho mais o futebol de São Paulo, beleza, né? Mas no Flamengo eu tenho uma lembrança um pouco melhor. Sim. Mas, mesmo assim, eu acho que o Vasco aí em 91 foi uma época que ele foi tricampeão carioca, não foi? Tricampeão ou bicampeão, um negócio desse ali. É, alguma coisa assim. Vinha de um O Vasco título era um brasileiro em time bom. 89, né? O Vasco. Vinha de um título brasileiro recente 89. também. Contra o São Paulo ainda por cima. Contra o São Paulo. No Perfeito. Morumbi. No Morumbi. Vamos para O o golaço próximo. do Soraya. Vamos agora para uma campanha, né? Talvez a campanha um pouco mais distante. Baraunas aí mais, das quartas de final de 2005. Eu acho que apesar de ter caído nas quartas de final o Baraunas, como eu falei, por a Copa do Brasil ser um pouquinho maior do que nos anos 90, não que ele vá ganhar uma grande nota, mas, pô, poderia pelo menos a gente olhar com um pouco mais de carinho para ele, né? Ó, eu posso falar a campanha aqui, ó. Fica à vontade. Na primeira fase, tirou o América Mineiro, venceu por 2-1 na ida e perdeu por 2-1 na volta. Nos pênaltis, venceu por 4-2. Lembrando que o América Mineiro vinha numa decadência ali nos anos 2000, não é o América Mineiro que é hoje. Não estava na primeira divisão. Tanto é que Ele o chegou América a frequentar Mineiro o módulo 2 do Mineiro, né? foi, caiu em 2007, depois voltou em 2008, enfim, foi um período bem conturbado do América, né? Então não é o América que é hoje, que é um time mais forte, competitivo, enfim, né? Só para ressaltar isso. Na segunda fase enfrentou o Vitória, 1-0 na ida e 2-1 na volta. Lembrando que foi o ano que o Vitória caiu para a Série C junto com o Bahia, o seu maior rival, né? Já havia caído em 2004 para a Série B, em 2005 voltou a cair para a Série C, né? Ele caiu em 2006, não é não, Giovanni? Não, foi 2005. Em 2006 ele voltou para a Série B. Que o Vitória... Ele o Vitória volta, o Bahia fica, né? Isso. Que é curioso, o Vitória cai... Só uma curiosidade, o Vitória em 2004 cai da A para B, em 2005 cai da B para C, aí em 2006 da C volta para B, em 2007 da B volta para A. Então foi um efeito V que o Vitória fez. Curioso, né? Gangorrão aí, né, do Vitória. Um gangorrão, exatamente. Aí nas oitavas de final, o grande momento da campanha, enfrentou o Vasco, empatou por 2-2 na ida e venceu por 3-0 na volta. Em pleno São Januário, com Cícero Ramalho fazendo a festa.
grande Cícero Ramalho. Um grande abraço. No duelo dos quarentões, Romário e Cícero Ramalho. Cícero Que, Ramalho. aliás, tem rio sobre isso na página também. Tem rio sobre essa braça aí da Copa do Brasil também. Tem sim. Logo no começo da página, inclusive. Confiram lá, pessoal. É um dos primeiros vídeos. Isso, exatamente. E nas quartas de final, enfrentou o Cruzeiro, que aí não teve nem condições, né? Foi 7-3 pro Cruzeiro na ida e 5-0 na volta. Foi uma sapatada. Então, é que perder do Cruzeiro do jeito que perdeu, baixa muito a nota, né? Pra mim Foi 12 a 3 agregado. 12-3 é pesado, cara. Pra mim é nota ou 3 ou 4. Eu colocaria no 1 essa campanha aí. Eu colocaria no. Eu ia de 1 a 2. Eu colocaria no 1. Então, eu comecei no 1. Voto vencido, vamos lá. A próxima segura, não tem o que fazer. Paulista segura, não tem jeito. Essa vai ter aí... que segurar. Inclusive, eu tenho polêmica dessa campanha aí, eu vou guardar. Polêmica. Maravilha. Polêmica. Ipatinga 2006 foi semifinalista daquela Copa do Brasil que perdeu para um time treinado por um treinador meio folclórico. Exato. Quer aproveitar e fazer as honras? Por favor. Ai, vamos lá. Essa aqui eu me dediquei pesquisando, viu? O regulamento, né, da Copa do Brasil já foi inchado e tal. Entraram mais equipes e tudo mais. Eu não vou me atentar tanto a esses detalhes. Mas vamos logo para a campanha. Começa um jogo mais modesto, né, contra o Serra do Espírito Santo. Faz 3-1 em jogo único. Não tem necessidade de jogo da volta. E aí começa a brincadeira do Ipatinga. Segunda fase, Botafogo do Rio. 3-0 na ida e 3-1 na volta. Elimina o Fogão, 6-1 no agregado. De forma chapante. Nas oitavas, pega o Náutico. Vence tanto por 3-1 quanto na ida quanto na volta. Também uma vitória, né, uma classificação bem imponente. Nas quartas de final, Giovani, por favor, enfrenta o Santos. 1-1 na ida, 1-1 na volta. E nos pênaltis, por 5-3 se garante. E aí nas semifinais não deu, acabou enfrentando o campeão da competição, o Flamengo, né? 1-1 na ida e 2-1 na volta. O Flamengo que tinha o drama de 2004, né? Ali, pensando, será que vai acontecer outra zebra? Mas tratou de cortar isso, né? E acabou se classificando. Só como curiosidades, esse time do Ipatinga é uma maravilha. Como destaques, Léo Medeiros, Diego Silva e ele, a lenda, Walter Minhoca. Os três cidadãos foram parar no Flamengo depois, cara. Não jogaram junto nada. com o técnico, pô. E o técnico, ele, Ney Franco. Ney Franco. Quem que era o técnico do Flamengo? Fora Valdemar. Fora Valdemar. E detalhe, o que é mais bizarro ainda disso tudo, o Valdemar foi demitido depois e na final o Ney Franco foi contratado e assumiu o Flamengo. E foi campeão do Flamengo. E foi campeão, mudou o esquema, deu um tático lá no Vasco, que é isso aí. Com todo respeito, tem coisa que só o Flamengo pode entregar para você, cara. Flamengo. Isso aí é sensacional. Cara, o Flamengo de 2010 até 2015 era entretenimento puro na nível de baixo da tabela. Depois subiu, mas ainda continua fazendo alguns entretenimentos. Não, tem as dele ainda. Tem as dele ainda. Mas assim, pô, os caras roubaram o frango do Rogério Ceni lá no freezer, pô. Não tem jeito, é muito doideiro. Flamengo, Mengão, hein? Não dá para não amar o Flamengo, né? O Ipatinga de 2006, ele passou por uns times legais, né? Passou pelo Santos, que era um campeão paulista da época. Passou pelo Botafogo. Que viria a ser o time semifinalista da Libertadores do outro ano, né? O Santos. Eu ia comentar a respeito desses Santos aí, porque essa campanha do Santos, o Santos, assim, historicamente, sempre foi um zero esquerda com Copa do Brasil. Apesar do título em 2010,
mas nunca foi um time que teve muita sorte em Copa do Brasil, né? E eu lembro bem que aquele time de 2007 era um time interessante, o time de Kleber Santana, tinha alguns nomes, Rodrigo Tchuí, Maldonado, Saudoso Kleber Santana. grande Kleber Santana, que Deus o tenha, né? E era um time interessante, o Rodrigo Tabata, se não me engano, já estava nesse time. É um time com os nomes interessantes, atacante Jonas, que foi pro Benfica, jogou no Grêmio. Era um time que tinha amargado na temporada passada a derrocada do 7-1 pro Corinthians, tudo. É um time bom, é um time interessante. E era um time que era o time que tinha o Giovani, né? Ele jogou ali em 2005, isso. Aí no começo do ano ele saiu e foi, acho que pro Mojimirim, se não me engano, acabou indo para algum time do interior, não lembro agora. E era um time que foi campeão paulista depois de 22 anos, vinha jogando bem, fez um bom brasileiro, ficou em quarto colocado, foi para a Libertadores, aí o Tia falou que foi semifinalista no ano seguinte. Era um time que ficou com gosto amargo se eliminar sobre o Ipatinga, porque deu aquele gostinho que dava para ir mais longe. Talvez o Santos era o time mais forte daquela Copa do Brasil, até mais forte que o Flamengo, desculpa, Tia, mas eu acho que o Santos era mais competitivo que o Flamengo. A outra semifinal também, que era 2 cariocas, foi Fluminense e Vasco, se eu não me engano. Eu acho que era um título que o Santos, era um campeonato que o Santos poderia ter ido mais longe, poderia ter ido mais, mas pegou o Ipatinga, que já havia sido campeão mineiro em 2005, voltou à final em 2006, só que foi vice para o Cruzeiro, então não sei se foi tão surpresa assim, porque o Ipatinga já havia mostrado as garrinhas um pouco. O Ipatinga vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série A em 2008, né? Foi em 2006. Então já era um time que já não era. Ele não era um zero à esquerda. Não. Não era um time que veio do nada. Exatamente. Sim, sim. No final do ano ele subiu da C para B, em 2007 subiu da B para A e quase foi campeão daquela Série B, inclusive. Não fosse a virada do Coxa no Arruda, poderia ter sido campeão da Série B, subido do Catástrofe. E aí, então, senhores, que nota? Mas eu acho que o histórico do Ipatinga ele vai baixar um pouco a nota. Eu colocaria ele junto com o Remo ali. Eu também, nota 5. Coloquei no 5 também. Nota 5. É uma campanha gigante tudo, mas já como o Ipatinga já havia sido, se fosse zebras estaduais, talvez o Ipatinga pegando uma nota maior, mas como já veio de histórico, já o pessoal já sabia que era o Ipatinga, então não foi aquele nosso Ipatinga. O Ipatinga já tinha ganhado o Cruzeiro obviamente não ia ser campeão, tudo, mas já eliminou o Cruzeiro, foi campeão mineiro, já sido vice, então, tipo, o Ipatinga, conheço já o Ipatinga, então... já ouviu falar, né? Pelo menos nos gols do Fantástico ele já tinha aparecido. Já tinha. E o outro time também, eu não acho que é tão surpresa assim, que é o nosso Figueira de 2007. Figueirense de 2007, que foi o vice-campeão aí da Copa do Brasil. Perdeu pro Fluminense. Uma grande campanha. Fez uma grande campanha, vou ler aqui, que teve um pouquinho de polêmica também. Nas semifinais teve um pouquinho de polêmica. Na primeira fase enfrentou o Madureira, venceu por 3-2 a ida e 2-0 na volta. Na segunda fase enfrentou o Noroeste, 0-0 na ida e 4-1 na volta. Nas oitavas de final enfrentou o Gama, do Distrito Federal, 4-2 na ida e 2-1 na volta. Nas quartas de final enfrentou o Náutico, 2-2 na ida e 1-0 na volta. Nas semifinais enfrentou o Botafogo, venceu por 2-0 na ida e perdeu por 3-1 na volta, passando pelo gol fora. E na final enfrentou o Fluminense, 1-0 na ida e 1-0 na volta. O Fluminense campeão, Figueirense vice. Gol do Roger. Roger Machado, né, mano? Isso, ele mesmo. Machado, ele mesmo. Então, aí teve uma polêmica, que teve um gol... Não lembro agora se foi um gol impedido, foi um gol anulado, uma bola que bateu quase na risca. Eu não lembro, eu sei que muito botafoguense reclama desse lance até hoje. Sim, foi uma polêmica na semifinal. Foi um gol anulado, alguma coisa assim, que daria a vaga pro Botafogo na decisão. E teremos uma outra final carioca, né? Tivemos Flamengo e Vasco em 2006 e 2007, poderia ser Fluminense e Botafogo. Mas só que assim, o Figueirense já era um time que já vinha de anos na Série A, né? Já era um time consistente em 2006. Inclusive, em 2007 ele está na Série A, né? Estava na Série A, exatamente. Para mim, a nota baixa. Não era assim, tipo... para mim é o equivalente, sei lá, se o Sevilha chegasse na final da Copa do Rei. O Figueirense acho que pegou quase Libertadores no ano anterior, em 2006. Chegou a fazer uma campanha boa no Brasileiro. Chegou a ficar em sétimo, oitavo. Deixa eu confirmar aqui.
O Figueirense ficou em 7º colocado com 57 pontos. Ficou a 3 pontos do Paraná, que foi o 5º. Olha, quase. Então é nota baixa. Só como desculpa. curiosidade, esse time aí do Figueirense tinha goleiro Wilson, que foi um símbolo do Figueirense e tal por um tempo. Bom goleiro. Bom goleiro. André Santos foi lateral da seleção, jogou no Flamengo também. Corinthians. Chicão. Cleiton Xavier. E ele, Rui Cabeção. Grande Rui Cabeção. Então, mas pra vocês verem que o time era bom, pô. Sim, O artilheiro do O Cabeção time era famoso na época já. E o artilheiro do time foi o Vitor Simões. Eu não sei se vocês lembram dele, que jogou no Botafogo depois e tal. Ah, eu lembro. Eu lembro do Vitor Simões. E tal. É mais ou menos também, né? Mas eu lembro. E o treinador saudoso Mário Sérgio. Mário Sérgio. Faleceu num acidente da Chape. Então, mas para mim o fato do Figueirense estar na Série A, ter uma campanha já mais consolidadinha ali, né, tal, ele não era um time gangorra nem nada, tanto que, como o Giovanni bem pontuou aí, ele fica a 3 pontos de ir para Libertadores em 2006, para mim eu acho que é caso para segurar para 0. Uma nota 2 ali. O 2 acho que vem em seguida. Pode ser. Então vamos deixar no debate para 0, vai. Vamos deixar debate. Porque para mim, o meu 0, já que eu voto vencido no Linhares, o meu 0 tá chegando. Tá. Corinthians Alagoano, quartas de final de 2008. Esse aí é o minha nota 2 aí. Ou nota 1 junto. Para mim é nota 2. Vamos adiantar aqui o Corinthians Alagoano? Só tem uma diferença, né? Mas pode falar aí, Tia. Primeira fase pegou o Atlético Paranaense, 1-1 na ida e volta, passou nos pênaltis por 4-3. Segunda fase pegou o glorioso Paranavaí, 1-0 na ida e 4-1 na volta. Nas oitavas e final, enfrentou o Juventude, só que vamos destacar isso, Juventude era recém-rebaixado, vinha numa certa crise e tal. Ganhou por 2-0 na ida, mas perdeu 3-1 na volta, contudo passou com gol fora. Tá certo? E nas quartas de final pegou o Vasco. O Vasco que naquele ano viria a ser rebaixado. Né? Tomou de 5-1 na ida e perdeu também 3-1 na volta. Para mim é nota 2. É que o... Nota 2. Pelo conjunto da obra ali. Eliminou o Atlético Paranaense, que é time de Série A. Eliminou Juventude, que recém-rebaixado, mas é time de Série B, estava à frente. E foi espancado também para se eliminar, mas não foi igual o Baraúna, né? Que foi um agregado de 12. Então, mas, ô Giovanni, aí você tem que ver, pô, você tomar de 5 é muito pesado. Mas foi menos que o Baraúna. Mas então, foi menos que o Baraúna. O Baraúna na campanha, enfrentou 2 times de divisão acima. Então, por isso que eu não coloco. Mas ele toma. Ele toma de 5 de um time que vai ser rebaixado, pô. O Baraunas também enfrentou o Vasco, né? Se bem que aquele Vasco de 2005 era muito fraco, e o Cruzeiro. Mas o Vasco não, mas não eliminou, Tia. Ele toma de 12 no agregado do Cruzeiro. O Cruzeiro não cai em 2005. Ele perde pro Vasco de 5. O Vasco caiu, que foi rebaixado. Exatamente. Então isso vai tirar a nota dele, velho. Se o Vasco fica, por pior que seja o Vasco, se o Vasco fica, talvez a nota dele subisse um pouco. De 3 para 4 ou de 2 para 3. O Vasco caiu. E assim, caiu bem caído, né? Sim. Bem caiu na última rodada e tal, mas que cai perdendo do Vitória em casa. Sim, sim. E aquele time do Vitória era bom, cara. Aquele Vitória 2008 era relativamente bom. Sim, não era ruim, não. Enfim, nota 2 ou querem... Eu vou de 2, eu vou 2. Maravilha, então, pessoal. Sport campeão 2008. Campanha gigante também, viu? Campanha gigantesca. Giovanni segura, Grunge. Eu não seguraria, mas não tudo segura? Bem. Eu fiquei na dúvida, cara, com esse Sport de 2008. Eu colocaria no 9, porque é o primeiro e até agora o único título do futebol nordestino. Sim. Mas a gente não pode esquecer que ele ganha num time que estava jogando a Série B na época. Mas só que assim... Não, assim, perfeito. Eu seguraria, mas não seria o meu 10, tá? Só pra constar. Eu seguraria, mas não... Sim. Então, eu pode colocar 9, então. Põe no 9, então. Vocês não vão segurar mais ninguém pra 10, certo? Não. Então já dá pra colocar no 9.
Se bem que. Vamos destacar a campanha do Sport, né? Pode Sim, ser. claro. Pelo Imperatriz do Maranhão, 2-2 na ida e 4-1 na volta. Sempre destacando que esse Sport tinha e tem, né? A Ilha do Retiro, né? Como grande força naquela campanha, principalmente. Como Segunda você vai falar fase. mais tarde. Segunda fase enfrentou o Brasiliense, 2-1 na ida e 4-1 na volta. Agora o bicho vai pegar. Oitavas de final enfrentou o Palmeiras, 0-0 na ida e 4-1 na volta, na Ilha do Retiro. Nas quartas de final pegou o Internacional, perdeu na ida por 1-0 e fez 3-1 na ilha. Nas semifinais, 2-0 na Ilha do Retiro e tomou 2-0 em São Januário, só que levou para os pênaltis e venceu nos pênaltis por 5-4. E a grande final, né? 3-1 para o Corinthians na ida, né? Parecia que estava tudo perdido para o Sport, mas conseguiu ganhar, reverter o resultado 2-0 em casa e foi campeão. Então, esse jogo contra o Corinthians, que foi no Morumbi, que foi, se eu não me engano, a última vez que o Corinthians mandou um jogo no Morumbi, tava 3-0, tá? O Sport faz um gol no final, e aí dá aquela acendida. Gol do Enilton. Exato, do Enilton. Se o jogo termina 3-0, acabou. Não sei, não. Entendeu? E essa final é muito comentada, principalmente aqui em São Paulo, e obviamente que é em Pernambuco também, porque a Globo entrou num clima de já ganhou pro Corinthians, danado. Né? O Kleber Machado, quem não viu a final, alguém puder ver os gols aí, o Kleber Machado narra os gols do Sport num clima de velório. A narração do Kleber Machado é vergonhosa, com todo respeito ao narrador que ele é. Uma doideira. Tem um outro narrador, numa outra que a gente segurou para 10 aí, que a gente já vai chegar lá. Então, o que acontece? E aí ficou. Então, quando o Sport é campeão, pô, é uma extravasação, né? Porque você não é só campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians, você é campeão em cima da Copa do Brasil em cima do Corinthians e da mídia. Né? E isso é muito respeitável. Eu colocaria no 9, é um título importante para a região Nordeste, né? E então é 9. Não é para segurar para 10, porque o Sport já estava na primeira divisão, né? Teve uma campanha boa em 2008 também. Teve uma campanha Já boa. tinha constância no estadual também. Exatamente. E Não fez era. uma campanha Né? espetacular. E assim, comparado com quem a gente segurou para 10, o Sport é muito maior do que esses três times aí, entendeu? Então eu acho que Perfeito. eu não seguraria para 10, mas coloco no 9, porque. Né? Agora vem o Atlético Goianiense, semifinalista de 2010. Giovanni, faça as honras, por favor. Obrigado, Thier. Na primeira fase, o Dragão enfrentou o Açu, do Rio Grande do Norte, 3-0, jogo único. Na segunda fase, enfrentou o Bahia, 2-0 na ida e perdeu por 1-0 na volta. Nas oitavas de final, enfrentou o Santa Cruz, 2-1 na ida e 2-0 na volta. Nas quartas de final, enfrentou o Palmeiras, venceu por 1-0 na ida e perdeu por 1-0 na volta. Nos pênaltis, venceu por 2-1. E nas semifinais, enfrentou Vitória, venceu até por 1-0 na ida e sofreu 4-0 na volta. Sobre essa campanha aí do Atlético Goianiense... Lembrando a todos que o Atlético Goianiense ainda, só complementando, que era um time que estava em ascensão ainda, não é um time consolidado hoje, que joga Série A, joga Série B. O Atlético Goianiense também vinha ali nos anos 2000, um período conturbado, chegou a ficar afastado 1 ou 2 anos do futebol profissional, aí depois voltou, aí 2006, 2007 brigou para subir para a Série B, não conseguiu. 2008 foi campeão da Série C, 2009 conseguiu outro acesso seguido. Aí em 2010 seria o primeiro ano de volta do Atlético Goianiense à Série A. Então, era uma novidade. Era isso que eu ia pesquisar agora, que eu acho que ele já estava na Série A em 2010, ele volta depois de muito tempo. Tinha voltado. Isso, exatamente. Então, o Atlético Goianiense tentou... Era uma novidade no cenário nacional, né? Sim, sim. Era um time que estava em ascensão. Exatamente. E curiosidades dessa campanha, né? No jogo contra o Palmeiras, o goleiro Márcio se destacou, pegou 2 pênaltis dos palmeirenses. E fazendo a comparação com o ídolo do Gruge, né? O Márcio é o segundo goleiro brasileiro maior, né, em artilharia, né? Só atrás de É verdade. O Márcio, se eu não me engano, de falta, pênalti e tudo mais. Se eu não me engano, quer ver? Eu vou até pesquisar. Eu acho que esse Márcio goleiro.
eu acho que ele foi revelado pelo São Paulo. Foi? Foi? Acho que foi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Salvo me engano, ele foi. Porque o São Paulo, claro, quando o Rogério Ceni jogava lá, revelou um monte de goleiro que gostava de bater falta. Mas não é o caso dele. Ele foi revelado pelo Bahia. Ele jogou no Bahia, Fortaleza, Atlético Goianiense, aí foi pro Goiás depois. Sim. Ele ficou muito tempo no Atlético Goianiense, ficou 9 anos. Foi. Virou um. Aí Goiás, Ipatinga e terminou no outro time da cidade, no Goiânia. Só faltou o Vila Nova. Ele ia fechar a quadra ali, pô. Exatamente. Enfim. Então, o Atlético Goianiense, por ser novidade, eu acho que isso até aumenta um pouco a nota, mas ele já estava na Série A, né? E tem o destaque, uma coisa que é interessante. Perde para o Vitória, né? De forma até acachapante, tomou um 4-0. E detalhe, os dois brigam para não cair no final do ano. O Vitória cai e o Atlético Goianiense fica em 16º. Fica, é verdade. Tem isso aí também. Então, pra mim, eu acho que é caso de colocar nos... Deixa eu ver o que tem aqui aberto ainda. Eu acho que 5, 6... Não, 5... Não, calma aí. 5 vai ter coisa nos 5, não. Vai ter coisa no 5. Nota 4? No 6. Eu acho um 4 ali normal. Então vai. Eu ia por 6, mas vai 4 mesmo. Depois a gente pode reorganizar também, né, Ivan? E falamos do Atlético Goianiense, agora vem de quem ganhou do Atlético Goianiense, o Vitória, que foi o vice-campeão daquela edição, né? 2010 aí. Maravilha. Ties faz as honras, mano, dessa vez? Com certeza. Vamos lá. Na primeira fase enfrentou um conhecido aqui nosso, o Corinthians de Alagoas. Perdeu na ida por 3-1, mas meteu um 4-0, sonoro 4-0, no Barradão. Vale destacar que as campanhas dos nordestinos foram muito apoiadas, né, nos seus respectivos estádios. O mesmo serve para o Vitória, que fez o Barradão de sua Fortaleza, né? Na segunda fase enfrentou o Náutico, e aí 6-0 no agregado, 1-0 na ida e 5 na volta. Nas oitavas de final enfrentou o Goiás, time também na primeira divisão, 4-0 na ida e 2-2 na volta. Nas quartas de final enfrentou o Vasco, 2-0 na ida e perdeu por 3-1 em São Januário, mas conseguiu... O Vasco, com todo respeito ao Vasco, o Vasco também tem todas, hein? Caramba! Tá em todas mesmo, é impressionante. Caramba! Daqui a pouco o Vasco vai aparecer se redimindo aqui, né? Enfim, nas semifinais enfrentou o Atlético Goianiense, né? Perdeu na ida por 1-0 e meteu 4 na volta. E na final, para a alegria do nosso Giovani, enfrentou o Santos. 2-0 na ida para o Santos, né? O que o Santos perdeu de gol na Vila foi sacanagem. Neymar perdeu pênalti também. Foi. Perdeu o pênalti, foi bater de cavadinha, meteu no meio, o goleiro ficou. E 2-1 para o Vitória no Barradão, né? Teve até um certo drama, mais ou menos, mas enfim. Sobre essa final aí, o Santos já tinha passado apuros com o Santo André, né? Era um time jovem, então tinha toda a pressão pro Santos. A semifinal contra o Grêmio foi sacanagem de boa. Né? Não, sim, eu tô puxando um pouco mais histórico, porque o Santos já havia passado apuros com o Santo André, que era um time jovem, tava toda a pressão, porque pelo futebol era para ser campeão, não tinha como... tipo assim, pelo futebol eu tinha que ser campeão para poder consagrar a geração, não tinha como ser vice além de tudo. Então o Santos já tinha passado pela experiência, mas ainda passou um pouquinho de apuros, porque o Santos ainda abriu o placar no Barradão, aí o Vitória buscou o resultado, aí foi um pouquinho complicado, mas foi menos doloroso do que foi contra o Santo André, né? Que foi todo aquele drama que eu acho que a maioria lembra. Exatamente. E os destaques do Vitória naquela campanha, Renato, Elkson, lembram dele? Que se naturalizou chinês. Agora tem outro nome. Aikesen, alguma coisa assim. E esse aí não traz boas lembranças para a seleção. Ramon Menezes. O Ramonismo. O Santos, que era do Dorival, né? Exatamente. Ainda do Dorival. Exatamente. E aí, senhores, a nota para o nosso Vitória? Cara, era um Vitória também que vinha de campanhas boas na Série A. Vinha consolidado já há anos na Série A. Não, desculpa. Não, confundi. O Vitória. Ele sobe em 2008, isso. 2008, eu acho.
Eu confundi aqui porque, nossa, como a cabeça, eu tinha comentado justamente da gangorra que o Vitória fez, só que fez 2008, 2009 consolidado, caiu em 2010 de novo, né? Vai cair justamente no ano Vocês que ele acham vice da Copa do Brasil. a nota 6 ali tá chamando? Talvez? 5? Seisinho, vai. Eu tava pensando Eu nele não sei, nesse velho. outro. Pronto. Agora, outro vice-campeão, Coritiba de 2011. Esse aí era um time. Eu achava legal esse Coritiba aí. Foi uma pena não ter sido campeão. Desculpa os vascaínos se estiver assistindo, mas foi uma pena. Não, merecido o título do Vasco, obviamente. Né? Claro, é um timaço também. Posso Foi. falar a campanha? Pode. Vamos lá. Na primeira fase enfrentou o glorioso Ipiranga de Erechim. 1-0 na ida e 2-0 na volta. Ambas vitórias para o Coritiba. Antes de continuar, se eu não me engano, esse é o Coritiba que tem aquela sequência insana de vitórias, né? Foi esse mesmo. Beleza. Recorde mundial lá. Tá. Beleza, que deu uma ajudada que o estadual do Paraná, com todo respeito, é fraco, né? Mas, enfim, é o mérito dos caras, né? Sim. Na segunda fase, enfrentou, olha ele aí de novo, Atlético Goianiense. 2-1 na ida e 3-1 na volta. Nas oitavas de final, enfrentou o Caxias, venceu por 4-0 na ida e 1-0 na volta. E agora começa a brincadeira, né? Enfrentou o Palmeiras nas quartas, deu uma senhora goleada de 6-0 na ida. Nossa, eu lembro desse jogo. Eu lembro muito. Pereira. Perdeu 2-0 na volta, mas já estava claramente Esse jogo, inclusive, foi no Pacaembu. Foi. Nas semifinais enfrentou o que poderia estar aqui também, né? O Ceará de 2011. Ceará. Empatou em 0-0 na ida e venceu na volta por 1-0. E na final enfrentou o Vasco. 1-0 na ida para o Vasco, gol do Alexandro, né? E um grande jogo, 3-2 na volta. Venceu o Coritiba, mas acabou perdendo pelo critério de gol fora. Então, o Coritiba. Coritiba aí, fala, Grunge. Ele tinha o Everton Ribeiro já, né? Não, ainda não. O Everton Ribeiro é 2012? 2012. Eu achava que tinha também, mas um dos destaques era o Anderson Aquino. Tinha o Giovanni vai lembrar dele, do Vanderlei, mas só que ele era reserva. O Vanderlei. E tal. Mas o técnico era o Marcelo Oliveira, isso eu lembro. Marcelo Oliveira. Um detalhe sobre o Marcelo Oliveira, eu achava que esse cara iria virar até um treinador de renome, mas depois de 2015 o que ele fez, depois ele desapareceu, né? Não dá para entender direito. Então, mas o Coritiba, ele vai se tornar bivice, né? Que ele foi vice-campeão de novo em 2012. Pro próprio Palmeiras, né? Eu acho que é até de uma maneira mais absurda, que, pô, eu não sei, eu colocaria ele para baixo. Porque também é um time de Série A, ele não era um time ruim. Né? Ele não era um time. Ele era um time mediano ali, ele era meio de tabela. Mas assim, não sei se vocês lembram, 2009 o Coritiba caiu naquele milagre que o Fluminense fez, que empatou lá na arena. Quem pagou o papo foi o Coritiba. E que saiu um quebra-pau homérico, morreu gente. Foi um negócio horrível aquilo ali. 2010 retorna, subiu, não lembro se foi como campeão, eu acho que foi não. Campeão. Pronto. E aí retornou em 2011 e conseguiu já ser vice, né? Então, mas era um time consolidadinho, já era um time organizado. Era de né? certa forma. Tudo bem, ele cai em 2009, o Fluminense, ele conseguiu fazer um negócio muito histórico. Mas já não era ali para ter, não era um time para ser rebaixado. Se não fosse a grande escapada do Fluminense, que para mim foi a grande escapada da história do Campeonato Brasileiro, aliás, até hoje, né? Desde que virou pontos corridos. Uma das maiores mesmo, se não a maior. E outra, esse Coritiba vai voltar a ser vice-campeão da Copa do Brasil em 2012. Eu acho que eu colocaria ele no 3, 2, por aí. Rapaz, eu achei essa nota um pouco baixa, mas... E aí, Gil? E aí, João? Eu coloquei numa nota 3 também, cara. Não... Até porque para tipo de vitórias aí, acho que até... Poxa, vocês não acham que não poderia ser ali nota 4 e tal? Mas enfim, tá se for 3... Tá bom. Se quiser pôr no 4, põe no 4. Põe no 4 então, pode ser. Vamos lá, 2020. Bom, agora, a partir de agora, os últimos dois vai ser com a Copa do Brasil já com o regulamento atual, onde os times da Libertadores já entram. Então a gente vai começar com o América Mineiro, que foi o semifinalista de 2020.
Giovanni, por favor. A América que estava na Série B, bom ressaltar isso. Isso. Na primeira fase enfrentou o Santos no Amapá, empatou 1-1 o jogo, mas por conta do regulamento empate do visitante, o América passou. Regulamento Democracia. ridículo esse aí, cara. Isso era pra, tipo, empatou pênaltis, valeu. Exatamente. Pô. Só aqui no Brasil, mano. Enfim, né? Na Mas segunda fase. o América não tem nada a ver com isso. Não, de jeito nenhum. Exatamente. Nenhum. A gente fala do regulamento em si, mas enfim, não tira o brilho da campanha do América. Exatamente. Na segunda fase enfrentou o Operário de Ponta Grossa, venceu por 2-0 o jogo único. Aí na terceira fase enfrentou a Ferroviária de Araraquara, empatou 0-0 na ida e venceu por 1-0 na volta. Na quarta fase enfrentou a Ponte Preta, 2-2 na ida e 3-1 na volta. Aí começa, nas oitavas de final enfrentou o Corinthians, 1-0 na ida e 1-1 na volta. Nas quartas de final enfrentou o Internacional, 1-0 na ida e perdeu por 1-0 na volta. Nos pênaltis venceu por 6-5. E nas semifinais enfrentou o Palmeiras, 1-1 na ida e derrota de 2-0 na volta. O Internacional que é um freguesaço do América Mineiro nos últimos tempos, né? Porque ele foi vice-campeão do América na Série B em 2017. E eu acho que essa foi a segunda eliminação seguida para eles na Copa do Brasil. Ou foi a primeira de uma fase de duas. Foi acho que foi a primeira assim. de duas, porque acho que em 2021 ou foi 21 ou 22, eu não lembro. Acho que foi 22. Ele cai para o América nas oitavas. Não poderia ser 2019, porque 19 o Inter foi finalista, perdeu pro Atlético Paranaense. Exato. Então, mas acho que também não foi 21. Acho que em 22 ele volta a pegar o América e volta a perder do América nas oitavas de final. E o grande destaque daquele América era o treinador, o Lisca doido. Lisca doido. E esse era um América que ele vai bater Libertadores, né? Não. Ele joga Libertadores em 2021, não joga? Não. Não, ele joga 22. 2022. Ele tava na Série B ainda. Tava na Série B. Que tanto o América... é verdade. Com a Série B na mão e conseguiu perder o título para Chapecoense de uma forma inacreditável até. Não, isso é fato. Eu confundi, desculpa. É que agora vai tanto time para Libertadores também que você até esquece os anos que até o campeão da Série B vai se brincar. Então. Mas assim, é uma campanha muito de respeito, porque ele vai tirando muitos times grandes por aí, né? E já é uma Copa do Brasil menos democrática. Né? Exatamente. Eu colocaria ele ali num 7. 6 ou 7 para mim. E, pô, ele cai pro Palmeiras, que já era o Palmeiras do Abel, Ferreira no comecinho do trabalho dele. Começando ali. É o primeiro título do Abel, se eu não me engano, é essa Copa do Brasil aí. Não, Libertadores. Segundo, que a final da Libertadores é depois. Vem depois, a Copa do Brasil. Com todo respeito ao Palmeiras, não tô tirando mérito não, mas essa campanha do Palmeiras para chegar até na final foi bem acessível, para dizer o mínimo. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Acho que uma nota 7 chama ali, vai. Nota 7, eu compro 7. E agora o nosso último, Fortaleza 2021. Para mim é 0. 0? Vamos lá. Temos a campanha do Fortaleza. Eu vou ler aqui rapidinho. Primeira fase, enfrenta o Caxias, jogo único, ganhou de 1-0. Segunda fase, Ipiranga de Erechim, 1-0 também, jogo único, passou. Terceira fase, aí começa bem, um clássico, contra o Ceará. 1-1 na ida e mete um sonoro 3-0 na volta. Nas oitavas, pegou o CRB, 2-1 na ida e 1-0 na volta. Nas quartas de final, Grunge, aí ficou complicado para você. Eu fiquei revoltadíssimo com esse jogo, que foi o jogo que derrubou o Rogério Ceni. 2-2 na ida e 3-1 na volta pro Fortaleza, é claro. Desculpa, não é o Rogério Ceni, é o jogo que derruba o Crespo. Sim. Esse jogo na volta é o jogo que derruba o Crespo. Aí vem o São Paulo abre 2-0 no primeiro jogo, toma um empate e o Fortaleza faz 3-1 na volta. Que foi igual aconteceu em 2020, pô. Só que no Morumbi ele faz 2-0, aí 2-2, só que é o jogo de volta, e aí dá 10-9 nos pênaltis pro São Paulo. É uma loucura aquele jogo lá. E foi o mesmo esquema, só que como era o jogo de ida, né? Então, depois foi 3-0. O São Paulo também já não estava jogando mais nada, todo morto lá do Campeonato Paulista ainda. O São Paulo foi bem eliminado ali.
E nas semifinais acabou atropelado, né, pelo Atlético Mineiro, que viria a ser campeão da Copa do Brasil, do O Brasileiro, e só não foi brasileiro. campeão da Libertadores no detalhe, né? O detalhe foi a trave, né? Foi através do Hulk, enfim. A A trave foi o equipe já era detalhe. treinada pelo Vojvoda. Para mim, eu tenho um questionamento. O Vojvoda já tinha quase um ano de Fortaleza. Para mim, por um aspecto, eu não considero esse Fortaleza zebra. É o seguinte, Não era zebra, não. Não deixa era eu explicar zebra. um negócio pro pessoal também. Deixa eu explicar um negocinho, que é um negócio que eu vou falar também. A gente tá falando da Copa do Brasil ali de 2001 até 2012. A Copa do Brasil era que nem a Libertadores, era realizada no primeiro semestre. Então começava ali em fevereiro, no final de janeiro, começo de fevereiro, e até meados de junho, julho, dependendo do calendário. Aí a partir de 2013 começou a se prolongar ao longo do ano, né? Que é o que a gente conhece hoje. Começa em fevereiro, vai até, às vezes, setembro, às vezes outubro, às vezes novembro. Não tem uma data fixa, né? Às vezes vai de acordo com o calendário permite, né? Aí, dito isso, o Fortaleza 21, já no Vai o Racha de brasileiro, o Fortaleza já havia feito uma campanha, já vinha fazendo uma campanha boa. Então, eu acho que a campanha no brasileiro já acaba ofuscando um pouco da Copa do Brasil. Isso. Eu acho que é muito mais surpresa você ser consistente 38 rodadas do campeonato do que no torneio mata-mata, não tirando méritos nem nada, mas eu acho que a campanha do brasileiro ofusca a Copa do Brasil do Fortaleza, então eu acho que pega nota baixa. Por quê? Então, fora que o Fortaleza, já com o Rogério Ceni lá em 2018, se eu não me engano, né, já é 19. campeão da Copa do Nordeste, Campeão Série da Série B C, em 2018. Isso, 18. Então já era um time assim que, pô... E em Claro. 2019, quando sobe, desculpa interromper, Grunge, faz a melhor campanha na época para um nordestino que ficou com sexto ou sétimo. Se o Rogério não sai do Fortaleza para aquela zona do Cruzeiro, talvez tenha feito uma campanha melhor e classificou direto. E depois ele até volta, né? Mas aí não... E depois, o Vojvoda, nesse ano 2021, faz a melhor campanha da história e coloca em quarto, se eu não estou errado. Mas, enfim. Bom, é com vocês. Eu colocaria ele ali num 1 ou 2, né? Mas é com vocês. Vamos debater logo o 0, já que estamos aqui, né? Eu disse que segurava para 0. Pode ser, não é meu 0, mas pode segurar para mim 1 ou 2 esse Fortaleza aí. Para mim o meu 0 ainda vai... Para mim meu 0, ainda vai ser a Ponte ou o Figueirense. Eu também acho. Para mim tem muito mais cara de 0 do que o Fortaleza. Tipo, o Fortaleza não era uma 0. Pô, já em 2021, quando você enfrentar o Fortaleza, você fala, puta que pariu, Fortaleza. É um time chato, cara. Entendeu? Mas assim, a gente tá falando de um time. Também. A gente tá querendo comparar ele com times que batia a segunda fase de Campeonato Brasileiro, né? Que não era mata-mata direto, e dava um trabalho imenso para quem enfrentava. Detalhe que eu fui pesquisar, a Ponte Preta na João Avelange de 2000, ela também chega nas oitavas de final. Aquela zona toda, ela vai pegar o Grêmio, ela perde nos pênaltis do Grêmio. Tá certo. Tá? E o Figueirense, que já era um time consolidado já na Série A naquela época. Entendeu? Então, não que o Fortaleza não fosse, mas é porque o Fortaleza estava menos tempo. Vamos lá, o Fortaleza então não vai ser o 0. Nota 1. Eu colocaria o Fortaleza no 1 ali, vai. Aí dá para puxar, na minha opinião, já falando do 0, eu puxaria o Figueirense. Aí fica 3-1 ali. E você, Giovanni? Pode ser Ponte Preta no 0 e Figueirense no 1. A diferença é um vice e outro semifinalista. Um vice-campeão seu 0, que loucura. Mas... Não, semifinal. Não, a Ponte é o 0. Sim. O que não deixa de ser meio doido que um semifinalista, né? Não, mas pô, aquela Ponte Preta era bom pra caramba. Não, era um time bom. A gente falou aqui, Tim Washington e tal. Dos caras. Nesse caso aí, só reforçando o pessoal que tá assistindo, a gente não tá valendo se o time era bom ou não. A gente tá valendo a alternatividade. O time tá no 0 no 1, não quer dizer que o time... Tirando o caso do Baraunas e o Corinthians de Alagoas, mas esses três que a gente tá avaliando, ninguém tá falando que o time é ruim. Pelo contrário, o time é bom. Tanto é que era bom que não foi uma zebra, não foi considerado uma zebra, ser algo tão alternativo assim. Bom,
Bom, pessoal, então agora a gente sobraram justamente o debate por 10, o Criciúma de 91. Bom, enfim, calma aí. Tchê, pra você, quem é o menos 10 entre Criciúma, Santo André e Paulista? Ai, meu Jesus amado, essa disputa é boa, viu? Eu tenho Bom, meu. acho que, calma aí, antes de mais nada, é bom cada um falar as campanhas aí da galera, né? Você fala do Tigre, mano, eu falo do Santo André. Pronto. E o Grunge fala do Paulista? Calma aí, gente. Deixa eu só colocar aqui. Se quiser eu falo também. Não, eu falo aqui. Vamos lá, vou falar do nosso Tigre, né? Do nosso Criciúma, campeão da Copa do Brasil de 1991. Podemos falar que esse é o primeiro campeão alternativo, né? Sem sombra de dúvidas. Sim. E a campanha deles começa a seguinte. Na primeira fase enfrenta o Biratã do Mato Grosso do Sul. Empatou em 1-1 na ida e meteu 4-1 na volta. E aí nas oitavas já começa a brincadeira. Enfrenta o Atlético Mineiro, venceu os 2 jogos por 1-0, tanto na ida quanto na volta. Nas quartas, enfrentou o Goiás, atual vice-campeão da competição, tá certo? Empatou por 0-0 na ida e venceu com um 3-0 bem impactante. Nas semifinais, enfrenta uma equipe que a gente destacou aqui, o Remo, né? Venceu por 1-0 na ida e por 2-0 na volta. E na final, enfrenta o Grêmio, né? Que hoje é um dos maiores campeões da competição. Se eu não estou errado, é o primeiro campeão da competição, né? Já tinha sido campeão, exatamente. Isso, em 89. E empata na ida por 1-0 e segura o 0-0 na volta e é campeão pelo critério de gol fora, né? Luiz Felipe Scolari, o Filipão, né? Treinador do Penta, multicampeão. Era o treinador do Criciúma, né? Foi esse título que o revelou para o Brasil. E o Criciúma tem alguns destaques, como Vanderlei, que é o maior artilheiro do clube, Vilmar, que foi o zagueiro que fez o gol do título, Jairo Lenz, Soares, Roberto Cavalo, que até jogou em outras equipes depois, e por aí vai. Era famoso até. Roberto Cavalo fez uma fama aí. Isso, exatamente. Giovanni, pela ordem cronológica aí, quer falar o Santo André 2004? Fala do Ramalhão aqui de 2004. Na primeira fase, fala bem brevemente. Na primeira fase, enfrentou o Novo Horizonte de Goiás. Não confunde com o Novo Horizonte. Novo Horizonte de Goiás, pessoal. Venceu por 5-0, sem necessidade de jogo da volta. Na segunda fase, aí começa a ficar engraçada a brincadeira. Enfrentou o Atlético Mineiro, venceu por 3-0 na ida e perdeu por 2-0 na volta. Nas oitavas, enfrentou o Guarani, 1-1 na ida e 0-0 na volta. Nas quartas, enfrentou o Palmeiras com 2 empates malucos, 3-3 na ida e 4-4 na volta. Ambos os jogos no Parque Antártica aí. No Parque Antártica, maravilha. Nas semifinais, enfrentou 15 de Campo Bom, que já havia comentado. Acabou perdendo o jogo dela por 4-3 no Pacaembu, mas reverteu no Sul por 3-1. Foi a final, que acabou enfrentando o Flamengo, o jogo no Parque Antártica também. 2-2 na ida e o fatídico 2-0 no Maracanazo, né? Para os flamenguistas, né? E acabou sendo 2-0. E no ano seguinte, em 2005, o Paulista estreia contra o Juventude na primeira fase, faz 1-0 na ida e 1-1 na volta. Depois ele vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto, não, desculpa, do Rio de Janeiro. E é um duplo empate, né? 1-1 no Rio e... 1-1 em Jundiaí, 2-2 no Rio. O Paulista passa pelo gol fora. Depois ele vai pegar o Internacional e perde por 1-0 em Porto Alegre e ganha do Paulista. Meu Deus do céu, tô desconcentrado, calma aí. E ganha em Jundiaí por 1-0 de novo. E nos pênaltis é 4-2 pro Paulista. Na semifinal ele vai pegar o Figueirense, onde novamente ele perde o primeiro jogo por 1-0 e ganha o segundo por 1-0. E nos pênaltis é 3-2. Aí ele vai pegar o Cruzeiro na semifinal. Isso. Aí ele ganha o primeiro jogo 3-1 e até perde o segundo por 3-2, mas passa. E aí pega o Fluminense 2-0 na ida e 0-0 na volta. Vou te falar que essa campanha, se for considerar emoção, é grande, viu? Porque jogos bem equilibrados e tal, no detalhe. Então. Sim. Então, Tchê, pra você aí, quem é o menos 10? Eu tenho o meu. Eu também. Eu acho que é meio claro desse daí.
Mas vamos ver a opinião do Thier. Rapaz, eu ainda tô na dúvida. Eu não consigo escolher quem é o menos 10, pra ser sincero. Qualquer coisa eu falo. Não, porque aí pode ser que me influencie. Eu tenho que me testar Não, deixa também. eu deixa Deixa eu eu. pensar Ah. aqui. Cara, eu vou puxar aqui uma coisa que vai acabar matando para alguns aqui. Acho que vocês vão entender. Para mim, eu acho que o menos 10 chama-se Santo André de 2004. E você, Giovanni, menos 10? Criciúma 91. Criciúma 91. Vocês vão no Eu Criciúma? explico por quê. O Ah. Criciúma ele já fez uma boa campanha na Copa do Brasil de 90, ele é campeão da Copa do Brasil de 91 e na Libertadores de 92. Olha, esse time deu uma suadeira no São Paulo para tirar eles das quartas de final. Fora que na estreia foi 3-0 para os caras lá em Santa Catarina. Pô. Então era um time que, né, não era ruim, não. Para mim é o menos 10 aí, 9. Nota 9? Bom, pro Thier, então, com certeza o 10 vai ser o Paulista, né? É. Giovanni. E você, Giovanni? Santo André ou Paulista? Paulista. O 10 ou Eu menos também. 10? No 10 mesmo, meu 10 é o Paulista. Não, o meu 10 é o Santo André. O meu 10 é o Santo André. Então o Paulista ganhou. Não, o meu 10 é o Santo André. Para você é o Paulista? É o Paulista. Por quê? O meu 10 é o Paulista porque o Paulista ele só enfrentou times de Série A nessa campanha aí. Só enfrentou time de campanha. E uma coisa assim, que é bem alternativo também. Esse Paulista, ele quase cai na Série B. Ele ficou a 2 pontos de ser rebaixado. Então, o que eu deixo feito mais alternativo. Polêmica, viu? Porque aquela máfia, o bagulho do apito lá, ele influenciou nisso aí. Sim. Que tem o Will no nosso Instagram e TikTok falando da máfia do apito. Vamos lá depois acompanhar. Mas então, mano. Então, assim, o Paulista ele ficou a 2 pontos de rebaixamento, polêmico por conta da máfia do apito. Sim. Mas eu acho, assim, que o feito do Santo André ele é mais emblemático pela final. Mas eu acho que por ser campeão em cima do Flamengo, no Maracanã. Onde o Galvão Bueno também narrou como se fosse um velório os gols do Santo André. Clima de choro, tudo então mais. assim, se fosse questão final, obviamente seria o Santo André disparo, mas eu acho que pelo enredo, por ter só pegado o time de Série A, ter ido até o final, eu voto no Paulista. Sabe por que eu ficaria até com... Eu pensei até no Criciúma, por conta que tanto 2004 quanto 2005 a Copa do Brasil não contou com times da Libertadores. E isso poderia ter influenciado, né? É verdade. É verdade, você deu um argumento bom, mas só que também o Criciúma não chegou a pegar ninguém que estava na Libertadores, né? O Grêmio não foi para a Libertadores de 91. Sim. Quem foi para a Libertadores de 91, que na época ainda não era valorizado como ela é hoje, foi o Corinthians e o Flamengo, se não me engano. Foi o Corinthians e o Flamengo. Que o Corinthians ganha o Brasileiro e o Flamengo ganha a Copa do Brasil. Brasil. A Copa do Brasil, isso, exatamente. Bom, mas então foi o Paulista lá, nota 10 aí do nosso programa. O maior alternativo da história. O Paulista é a maior zebra da Copa do Brasil. Alguém quer mudar alguma coisa? Eu acho Olha, que agora calamos para sempre. É isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rapaz... Como é muito time, eu não vou ficar falando time por time, não. Então vocês vão ter que caçar aí. Tranquilo. O pessoal tá acompanhando na telinha também. Só ali no 5 e no 6, que acho que a gente tinha pensado no Ipatinga, né? Poder subir, ou era o 15 de novembro descer, alguma coisa assim. Mas eu acho que tá bem... Agora a disputa pelo 10 foi boa, viu? Foi boa. É que pra mim, eu costumo colocar Paulista e Santo André muito no mesmo patamar. Não, mas é mesmo. Os dois vão ao Rio de Janeiro e ganham de times cariocas na final, pô.
É que nem eu falei, eu acho que a campanha do Paulista ela é mais completa, mas o enredo da final de Santander é mágico, pô. Um negócio que Porque até hoje, assim, mas a café do flamenguista, você cutuca, ó, Santo André. ia ter um show, gente, ia ter um show da Ivete Sangalo no Maracanã, pô, em Então, 2004. Simplesmente os caras já achavam que tinha sido campeão porque empatou o jogo de São Paulo. Exatamente. Então faltou respeito com o Santo André, não da parte dos jogadores ou da instituição Flamengo ali, mas de quem estava organizando na época ali, né? Aquela De quem estava diretoria comandando o Flamengo na maravilhosa época. do Flamengo nos anos 2000, né, cara? Que era o Márcio Braga, o presidente ainda, né? Se eu não me engano, era o Márcio Braga. O do O famoso acabou o dinheiro. Carlitos Teves não conheço. Espero vê-la conhecer melhor. Esse cidadão ter sido presidente do Flamengo, Jesus amado. ei, meu Deus do céu. No nosso programa Pai, né, o de 0 a 10, eu acho que o Wallace Borges ele fala uma frase que é assim, tipo, talvez a gente vive num universo paralelo onde o Flamengo não caiu e deve ser o único que existe isso. Todos os outros, o Flamengo caiu, pô. É verdade. Porque era muita zona, cara, era muita zona, é impressionante isso. A gente vive talvez a única realidade onde o Flamengo não caia. 2003, 2004, 2005. E olha, sobre esse Flamengo aí, esse time não era bom não, cara. Esse não, time não era não. O Flamengo de 2005 tomou de 6 do São Paulo lá na Ilha do Governador, pô. Não, foi na Ilha do Governador, que o Maracanã tava fechado pro PAN. Isso, 6-1, foi um atropelo aquele jogo. 6-1. Nossa, eu lembro desse jogo até hoje. O Galvão Bueno narrando, que nem menor também. Nossa senhora. Não, o Flamengo ali, 2004 a 2006, era brigar para cair. 2007 e 2008 teve times ok, até brigou em cima. 2007 foi para Libertadores. Foi. Não, mas foi para Libertadores porque igual a Copa do Brasil, tá certo. Mas ficou em terceiro no Brasileiro? No Brasileiro. Ficou atrás do Santos e do São Paulo. É verdade. É porque como ganha a Copa do Brasil, a gente acaba não lembrando muito, né, do que acontece no Brasileiro. Porque ganhou um ano antes, em 2006, mas enfim. Que aí em 2007 consegue também a proeza, né, na Libertadores lá. Nossa, cabanha. Jesus amado. Ei, meu Deus. É isso, pessoal. Então, nossas histórias, já dizia. Esse foi mais um Ovaio Racha aí. Não deixe de nos seguir aí no nosso canal do YouTube, no Instagram, no TikTok. Mandem cartas pra gente, ameacem a gente de morte, pode fazer o que vocês quiserem. Não, mandem patrocínios aí, patrocínios, sugestões de tema de Muito obrigado aí, Elodie Marketing, Nilson. Um abraço e uma boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, até mais.